Você gosta de aprender? Você iria para a escola? Na idade que você está, não importa. Você se matricularia em uma escola? Não. E se eu disser para você que desde que você nasceu, saiu do útero materno, você entrou nessa escola? E todos os dias essa escola te possibilita aprender. Pois não tem outro caminho de evolução senão o conhecimento. Não existe. A gente vê, para nós espíritas e espiritualistas, a evolução de alguns espíritos, né? A manifestação da sabedoria desses espíritos, e ficamos admirados. Mas para que esse espírito chegue a esse patamar, ele passou pela escola que nós estamos. Sim, a vida é a escola. E a escola nos ajuda a evoluir. Sabe, o mundo material é uma cópia do que há em cima, no plano espiritual. Aqui, por amor aos nossos filhos, nós colocamos eles para aprender, não é? A partir de uma certa idade, colocamos eles para ser alfabetizado, não é isso? E o que queremos? Que ele se torne um grande ser, né? Ele ou ela se torne grandes pessoas e tenha condição de sustentar a sua família e alcançar os seus propósitos. No mundo espiritual não é diferente. A escola que nós nos matriculamos para evoluir, quer dizer, para aprender, chama-se vida carnal. E tudo aquilo que vivemos aqui faz parte deste aprendizado. Olha, o tema é este, ó. Mesmo no silêncio, o espírito aprende. A escola da vida nunca erra. Então, meu irmão, fique aqui conosco para termos melhor compreensão, para assimilar as lições da escola vida. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Segunda-feira, estamos apenas começando uma semana a mais. Uma semana a mais, quer dizer, um dia a mais. Mais é que nos faz melhor, é que nos faz crescer. A vida é soma, não é subtração. A vida não subtrai de você. Mas como, Júlio, explica isso se eu fui roubado, se eu perdi isso, se eu perdi aquilo. Olha, eu tinha isso, eu perdi tudo isso. A visão material te faz enxergar a perda, mas a visão espiritual te faz entender que aquela experiência somou a você. Por isso eu afirmo com toda a segurança, a vida é somatória, não é subtração. É sempre adição, sempre mais. Mais um dia, mais uma experiência, mais uma oportunidade. É sempre mais. Infelizmente, se nós não tivermos uma visão espiritual da vida carnal, vamos ficar escravo da matéria. E a matéria não pode te escravizar, meu irmão, minha irmã. A matéria não pode ser o seu algoz, o seu carcereiro que diz para você o que pode e o que não pode. Não, a matéria tem que ser, sim, a sua oportunidade de experimentar experiências que somam a você, espírito. Olha, disse e repito, a partir do momento em que a humanidade se enxergar como espírito encarnado, a postura de cada um será diferente. Quando você se vê como espírito, a sua postura torna-se diferente diante das experiências que a vida te proporciona. Comece a se enxergar como espírito. Comece a ver as pessoas como espíritos. Entenda, vamos ser claros para não criar confusões na cabeça, não é? Espíritos encarnados. Há aqueles espíritos que não estão mais na escola da vida, que nós chamamos de mortos, desencarnados. E há aqueles que estão nessa escola junto conosco. O propósito do nascimento, o propósito da sua encarnação. Aprender.
Aprender para quê? Para superar a você mesmo, não é para ser melhor que o outro. Quando você aprende, você se liberta daquilo que te amarra. E o que amarra um ser? Os erros dele. A ignorância dele que o levou a cometer erros que o impede de progredir. Então, meu irmão, estamos na escola da vida e a vida é a favor dos alunos. A vida é a favor dos alunos. Essa visão de acreditar que a vida é contra é uma visão tortuosa, pois a vida, agora é uma visão pessoal minha, a vida para mim é Deus, e a vida como é Deus, ela está a meu favor, então o que ela me proporciona é para o meu bem. Quem vai falar sobre isso é Julio Del Toro, e ele deixa claro que todas as lições que nós passamos nesta vida vai nos formatando ser aquilo que precisamos. Tudo aquilo que nós passamos está sendo um aprendizado para o que está por vir. É isso. Vamos fazer a comparação com a natureza. Nós temos as estações do ano, não é? Nós estamos no verão aqui no Brasil. Depois vem o outono. O outono é intermediário entre o verão e o inverno. Então o outono vai nos preparando para essa transição entre calor e frio. Olha que beleza, olha que maravilha, olha que perfeição de Deus. Assim também é do inverno ao verão, tem a primavera. Então tudo é uma preparação. Os alimentos destes períodos é para fortalecer o organismo para viver o período seguinte. Sim, os alimentos, os frutos que dão nesta época, eles são os melhores frutos para preparar o nosso corpo para viver o que está por vir. O frio, no caso nosso, não é? O frio. Então, meu irmão, minha irmã, tudo para nós é aprendizado. Não veja a vida contrária ao seu bem, mesmo que você esteja vivendo uma situação, por pior que ela seja. Por pior que ela seja, essa situação, ela não é uma punição de Deus para com você. Não, e sim uma oportunidade de você se superar, de aprender com a situação. Vou contar aqui para você, é meio tenebroso, não, é meio, como é que eu posso dizer? Triste, vai. Eu conheci uma pessoa, Priscila, o nome dela. Na minha infância ainda isso. Infância, adolescência, né? Era uma jovem, mas muito vibrante mesmo. E ali, aquela jovem se dava bem com todo mundo. De repente, ela teve um câncer no cérebro. E a jovem religiosa vivia na igreja Santa Rita de Cássia. Poxa, eu lembro como hoje, da Priscila. O pai dela consertava televisão. E a gente era amigo, tudo na mesma idade. E aquela jovem, ela manifestou essa doença e começou a fazer tratamento difícil, mas muito difícil. Caiu os cabelos, ela emagreceu, olha, muito difícil. Ela ficou muito mal, fisicamente. Espiritualmente, aquela jovem me deu uma lição eterna. E eu compartilho com você hoje. Todo mundo ia visitá-la e começava a chorar diante da condição física dela. E ela dizia, por que você está chorando? Eu estou bem, eu estou com Deus. Deus é por mim, eu vou ficar bem. Não chore não, não chore não. E todo mundo saía de lá feliz. A gente ia lá para consolar aquela jovem e aquela jovem dava uma lição de vida e saíamos dali feliz. Eu era uma criança ainda, né? Um adolescente, e eu via aquilo, não entendia não, tá? Naquela época eu não entendia não. Eu falava, meu Deus, que menina iludida, ela vai morrer, todo mundo sabia que ela ia morrer. E ela dizia, eu vou ficar bem,
eu estou bem, eu vou me curar. E ela sentia dores horríveis. Aí ela chorava com dor. E aí a gente dizia, ô Priscila, o que eu posso fazer por você? Ela, orar, mas eu estou bem, eu vou ficar bem. Então, minha irmã, meu irmão, esse pequeno ser foi uma grande luz na vida de muitos ali. Até hoje, o bairro onde eu morava lembra da Priscila. Ela deixou uma lição. Ela desencarnou. Mas Júlio, ela não era tão convicta que ia ficar bem, mas ela ficou, porque ela se via como espírito. Mas como uma jovem católica não sabia expressar isso. Só que ela sabia, ela tinha convicção de que ela ia ficar bem. Onde eu quero chegar? Depois de tantos anos, a espiritualidade me deu a oportunidade de revê-la. E ao enxergar aquele espírito, a gente vê a grandiosidade que era. Ela cumpriu a missão dela, ela expurgou o mal que estava nela, que foi... Ela mesma me contou que o mal que ela trazia era revolta e que o apego a Santa Rita de Cássia a fez ser complacente com ela mesma, a ser serena, a confiar em Deus. E ela ajudou aos pais para que não se revoltasse. E ela ajudou a muitas pessoas a não ter revolta com desencarne. Da forma dela, ela ensinou a um grupo imenso de que nós não somos vencidos, nós vencemos. E vencemos até a morte, como fez o próprio Cristo, que em 3 dias voltou e disse, está vendo? Tolos, discípulos tolos, para que temer a morte? Aqui estou para afirmar, comprovar de que a morte não existe. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por esse Deus nos conceder tantas experiências, oportunidade de viver situações que na nossa ignorância parece contrário a nós, mas são situações de preparação para um estado de alma melhor. Obrigado, Senhor, por nos conceder a vida. E queremos, Senhor, com a sua luz, enxergar a vida com toda essa amplitude que ela tem, com tantas experiências e conhecimentos ofertados a todos nós, Senhor. Pedimos, Senhor, que não nos falte a paz, a sabedoria, a força, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim não vê senão o bem que há em cada um deles. Feche os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. A mensagem de hoje é trazida pelo Espírito Julio Del Toro. E ele nos convida a refletir o quanto que a vida está a nos ensinar. E que tudo que passamos
São lições preparatórias para vivermos uma manhã melhor do que hoje. Mas para que esse melhor aconteça, eu preciso assimilar melhor o que eu vivo agora. Eu preciso sim ser mais atentos às lições. Eu não posso ser displicente enquanto o professor vida está ensinando. Eu tenho que perguntar a este professor: o que eu tenho a aprender, professor, com que o Senhor neste instante está lecionando a mim? Fato é que a vida é uma grande escola espiritual e todos os dias aprendemos algo. Às vezes, sem dúvida, pela alegria, às vezes pela tristeza, às vezes pelo silêncio das situações que não entendemos. Nem sempre percebemos o porquê das pessoas que cruzam em nosso caminho. Nem compreendemos as provas que enfrentamos, mas que de fato elas estão ali para nos ensinar? Sem dúvida. Mas será que aquilo que parece não fazer sentido hoje não está preparando algo maior para o amanhã? Você já parou para pensar nisso? Será que aquilo que parece atraso não é, na verdade, um alinhamento? Para que quando você chegar, saber bem aproveitar? Hoje nós vamos refletir sobre cada experiência que o Espírito tem. Nada, veja bem, nada, absolutamente nada é vivenciado em vão. Preste atenção nas palavras desse Espírito amigo, Julio Del Toro. Tudo na vida é aprendizado. Tudo na vida são experiências colhidas pelo Espírito, que assomam-se vida após vida. Como se faz as próprias organelas de um corpo humano, de uma planta, que vai se juntando parte por parte, somando-se em condições maiores para mais tarde se transformar uma nova vida. Assim também é o conhecimento que vai se somando dentro de nós. Tu não sabe por que aprende uma coisa, tu não sabe por que viveu outra, mas passando os dias, os anos, as vidas, aquele conhecimento aprendido em um momento da tua história vai se juntar a outro que tu se agregou. Esses dois conhecimentos encontrarão outros afins, e daqui a pouco, aquilo que não parecia fazer sentido a você, como uma pedra solta de um quebra-cabeça, começa agora a se organizar. Vai se somando, a tua cabeça vai entendendo, o teu espírito vai se expandindo, e você vai começando a entender melhor tudo o que precisa realizar. Hoje, tu está numa escola, a melhor escola, aquela que tem os melhores professores, aquela que tem do teu lado muitos outros alunos, uns mais esforçados, outros menos. Mas o que vai sair ao final desta lição será o resultado do esforço que você fez para se desenvolver. Algumas pessoas, em momentos da vida, ficam tristes, porque parecem que as suas vidas estão paradas. Parece que nada acontece. Parece que tu se esforça demais, mas nada que tu faz dá certo. E tu acredita então que está errado. Tu acredita que o mundo está errado. Tu acredita, talvez, que és incompetente. Mas tudo na natureza é uma lição. Tudo vem sublimar a alma.
Tudo vem sublimar o espírito, para que ele possa desenvolver todas as virtudes que ele tem. O que tu aprende hoje? Tu sabe para que vai usar? O que está acontecendo com você hoje? Tu sabe por que está vivendo isso? As pessoas que estão do teu lado, tu sabe por que estão? Acredito que não. Mas um dia, tu vai começar a perceber que até mesmo o cisco que estava em teu caminho, foi Deus que colocou. Vai perceber que aquelas pessoas que talvez tu não gostava de estar, eram as melhores que poderiam te ensinar as lições que seriam afloradas em você. Como muitas vezes é necessário estimular a mente para ela poder aprender, estimular o coração para ele aprender a amar, estimular a vida para tu aprender a viver. Tudo na nossa vida está conectado. As pessoas se conectam, as mentes se conectam, os corações se conectam, as histórias se conectam. O problema é que tu quer ler a história apenas de um jeito. Tu quer ver a vida apenas de um jeito. E por querer ver assim, muitas vezes perde as outras lições que estão escritas lá. Esse convite para refletirmos sobre o quanto que essa vida é importante para quem quer progredir, para quem quer evoluir e deixar desses maus hábitos de reclamar de situações. Sabe, essa menina que eu contei a história, a Priscila, ela nunca reclamou da doença que enfrentou. Nunca reclamou. Nunca. Então a gente vê a evolução do espírito, a grandeza de um ser, quando ela enfrenta os seus desafios sem revolta, sem rancor, sem mágoa. Não basta dizermos eu acredito em Deus, eu acredito nos espíritos, eu acredito nos santos. E quando nos deparamos com lições difíceis, nos desesperamos, não é? E até blasfemamos. Tem gente que blasfema. Ai, Deus que nada. É assim, enquanto a vida está boa, Deus é maravilhoso. Sabe? Deus me abençoou, me deu isso, me deu aquilo. Aí quando Deus dá uma oportunidade de exercer de fato a fé, a pessoa blasfema. Deus me abandonou. Que Deus que nada. Quando nós entendermos que Deus não é um ser formado à imagem e semelhança do homem, e compreender que Deus é a oportunidade de viver tudo, aí vamos compreender a bondade de Deus. A bondade de Deus se manifesta em tudo. Deus não é um homem, não. Deus é a vida. E tudo que acontece é para benefício da vida. Aí você pode buscar, né, diante de tantas tragédias, e contra essa ideia. Não, como que pode Deus ser a vida se a gente vê na vida tanta gente sofrendo? O sofrimento que enxergamos no campo da matéria é uma purificação que o Espírito se coloca para poder extirpar o mal que ainda traz em si. O Espírito precisa aprender. Se é um espírito de dura servir, quer dizer, de um coração muito duro, a melhor forma de lapidar esse diamante é na base da porrada, literalmente. A porrada é que faz tirar a pedra bruta e revelar a preciosidade que está no interior, não é isso? Não é assim?
porrada com martelo, machadada não, né? Martelada, marretada, uma marreta pesada. Isso é a vida. Fato é que há dentro de cada ser um diamante a ser descoberto. Então a vida é lapidadora. A vida, quando muito sofrida, quando muito difícil, é porque a crosta de ignorância ainda é grande, que precisa ser lapidada. Bem, obrigado, Julio Del Toro. Poxa vida, esse tema é muito importante para a gente enxergar a vida nessa plenitude que ela tem, não é? O tema é muito importante. Enxergue a vida como lições preciosas para você. Faça isso por você. Sai desse materialismo, por favor, a seu favor, saia do materialismo. Eu sou feliz porque eu tenho 2 carros, 3 casas, eu tenho uma conta bancária gorda, eu sou feliz. Ora, a felicidade não é dependente de nada. A felicidade, ela é livre. Ela não é escrava de bens. A felicidade é um estado de alma, que onde você estiver, exemplo deu este espírito, Priscila. Ela estava sempre feliz, sempre sorridente. Eu não esqueço a fisionomia daquele espírito encarnado, daquele corpo que aquele espírito tinha, sorridente, enquanto as pessoas chorando iam visitá-la. Com dó daquela criança, ela tinha 14 anos, com dó. E ela dizendo para aqueles seres adultos, para que está chorando? Que lição de vida, né? Hoje, depois de décadas, eu fui assimilar o que ela me ensinou. Obrigado a esse espírito que em sua última encarnação se chamou Priscila. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a essa vida que me deu a oportunidade de cruzar com um espírito dessa envergadura. Obrigado mesmo. Bem, Livro dos Espíritos, pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? O que é que você acha? Resposta do mundo espiritual. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Bom, a ignorância leva o homem ser humano, a cometer falhas gravíssimas que precisam serem corrigidas. Então, a ignorância é o que nós precisamos combater dia após dia. Pois quando eu saio da ignorância, é como eu enxergar o que eu não via. É sair da cegueira de alma. Então, meu irmão, o ignorante é um cego. Um cego, ele não vê. É um mudo, ele não ouve. É um paralítico, ele não anda. Então, é preciso, sim, acabar com a ignorância. Não é? O Wilson Lemos. Vamos lá? Espírito de Deus iluminado. Tuas pegadas levam a Deus, tu viveste para o bem, quando estava entre nós. Tu ensinaste a humildade e viveu pra caridade, e amparou diversos corações, e criaste a tua própria luz, foi cumprindo as leis de Deus e se fez apóstolo de Jesus. Receba agora a nossa gratidão com mais esta canção, e obrigado então por existir. Bezerra de Menezes está aqui, sinto Deus
passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, afaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, afaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. Bezerra de Menezes está aqui, sinto teu amor em mim, com tamanha vibração. Ó servo de Maria, filho de Jesus, tu já tens a tua própria luz, afaga os nossos corações. Ó Espírito de Deus iluminado, os teus passos são sagrados, impõe em nós agora as tuas mãos. A canção tem tudo a ver, né? A letra bela, trazida por nosso amigo Wilson Lemos, tem a ver com o tema, né? A vida, ela não é um conjunto de acontecimentos soltos. É um projeto espiritual de amadurecimento. Sensacional, não é? Cada passo que cada pessoa que passou por você não é por acaso de maneira nenhuma. Não é. Cada dificuldade que enfrenta não é por acaso. Cada porta que se fecha ou se abre, meu irmão, tem a ver com seu projeto de vida. Sem dúvida nenhuma, pois constrói em você um fortalecimento. Constrói em você a sua consciência. Mesmo quando você não entende, o Espírito está presente, ou a espiritualidade se faz presente. Mesmo quando você duvida, algo dentro de você está se fortalecendo. Não desista, mas de maneira nenhuma, da sua caminhada, apenas porque ainda não enxergou tudo como deveria enxergar. Não desista não, continue aprendendo, continue confiando, continue evoluindo, faça isso por você, o investimento que você faz em você. Nada foi em vão nesta vida, nada é em vão nesta vida, nada está perdido de maneira nenhuma, tudo está sendo preparado para que você se torne melhor, a melhor versão de si mesmo. Esta é a vida, obrigado por ela. E obrigado por você compartilhar um momento da sua vida conosco. Obrigado mesmo. É de coração esse sentimento de gratidão a você. Amanhã estaremos de volta. Convido a você. Vamos falar abertamente sobre a vida espiritual. Vamos nos enxergar como espírito. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Mesmo para as pessoas que tenham uma crença diferente, deixa ela refletir. Dê a ela a oportunidade de refletir sobre o que ela vai ouvir. Faça a sua parte, para que não seja você cobrado. Poxa, por que você não falou para mim? Ah, porque você era evangélico, você era católico. E daí, fale. Se você tivesse falado, eu pelo menos, mesmo que não concordasse na hora, estaria sabendo.
Então te convido, compartilhe esse vídeo. Você deu like? Obrigado. Você ajudou financeiramente? Meu sentimento de gratidão. Meu sentimento de gratidão. Amanhã estaremos de volta. Obrigado. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.